Quando falaram de pacto, né? Ele não gostou dessa história de pacto. Ele entendeu, na verdade, ele achou que era alguma coisa para cutucar. Mas ele, nessa resposta ele se saiu bem. Ô Pacheco, e no da LDU? O que é? Só pra... Você é corintiano, deve ser, Pacheco. São Paulino. É santista, São Paulino. Acho que ele é santista. O Pacheco é São Paulino? Não, é desagradável pôr o hino da LDU. Já deu, né? Deixa bem baixinho se for, porque ninguém merece ficar ouvindo o hino da LDU. A gente tem que respeitar o Palmeiras aqui. Se for eliminado, a gente toca por 2 segundos e pronto, né? Mas vamos lá, Alex Miller, por favor, as suas considerações. É isso que a gente tem que incentivar até a semana que vem, Alex Miller. Até porque os ingressos já estão esgotados, né? O torcedor do Palmeiras vai invadir, vai entupir o Allianz Parque e realmente tem que provocar aquele ambiente hostil, aquele ambiente que possa, de alguma maneira, né, assustar os jogadores da LDU. Não é tão simples assim, mas a atmosfera faz a diferença. Quando a torcida empurra, o Palmeiras fica assim mais forte. E o que aconteceu ontem foi um completo desastre, né? Sobretudo no primeiro tempo, em que a LDU parecia um time de profissionais enfrentando uma equipe de garotos que estavam se encontrando pela primeira vez na vida e estavam sendo engolidos por um time de profissionais. O Palmeiras não se achou, posicionamento errado. Começou da escalação, né? Depois que ele explicou que o Aníbal estava machucado, então não levasse para o banco, mas ele falou que o Aníbal estava machucado e colocou o Emiliano. Até aí tudo bem. Mas ele tira o Maurício, coloca o Veiga, que não aguenta mais jogar, numa posição que não é a dele. Aí ele traz o Murilo, que atualmente não tem sido mais aquele Murilo que já encantou o torcedor. O Bruno Fux, porque falhou no jogo contra o Flamengo, ele tira do time. Então, assim... E taticamente o time não funcionou. O Kelvin pela direita era uma grande avenida, o Veiga era um fantasma em campo, não apareceu para compor ali o lado direito, ele foi escalado para isso, ele não ficou onde ele foi escalado. Carlos Miguel tomando os gols, já colecionando 6. 6, mas ontem se não fosse ele seriam mais 6, né? Então acabou que ele ajudou bastante o Palmeiras e não teve culpa nos gols. Se tem alguém que pode ficar isento de ontem é o Carlos Miguel, em termos de responsabilidade e de péssima atuação. O Vitor Roque ainda quando pegava na bola você percebia que ainda tinha chance de acontecer alguma coisa de bom. No mais, ninguém demonstrou inspiração, ninguém demonstrou que estava disputando uma partida de semifinal de Libertadores. Foi o pior jogo disparado que o Palmeiras fez numa semifinal de Libertadores em toda a história, pelo menos os jogos que eu vi, foram muitos. Então, assim, tem que pegar tudo isso aí, colocar no liquidificador e o cheiro vai ficar ruim, mas aí tem que jogar no lixo e só ficar na lembrança do que não pode fazer outra vez e entrar em campo na próxima quinta-feira e fazer diferente. Se você explicar cada jogador que cada um fez ou deixou de fazer, a gente fica aqui até às 11h30 de domingo. Marcelo Bazeggio, eu quero as suas considerações a respeito desse jogo e a gente tem que dar os parabéns para o Thiago Nunes. E para a LDU, claro. Aquele técnico brasileiro que treinou o Corinthians e tudo mais. Esteve aqui no Troféu Mesa Redonda, a gente vai relembrar, quando ele fez uma campanha pelo Atlético Paranaense também. E está fazendo um bom trabalho, um belo trabalho pela LDU. O Bazeggio, é o seguinte, a LDU não é aquela LDU que foi batida há pouco tempo, porque a LDU é uma semifinalista agora, depois de 17 anos. E que está acreditando que pode ser campeã. Então, assim, jogou na altitude, muito bem treinada, Thiago Nunes mostrou que o time é competente. O que você achou do Palmeiras? Eu achei o Palmeiras destoando muito do Palmeiras que a gente conhece. A lateral direita virou uma avenida, sobretudo no primeiro tempo. Méritos também do Thiago Nunes, que conhece muito bem o Kelvin, treinou o Kelvin. Então é um jogador que o Thiago Nunes já sabia de cor e salteado quais eram os pontos fortes e fracos daquele jogador. E a LDU explorou muito o setor do Kelvin no primeiro tempo, conseguiu chegar aos gols, construiu uma vantagem confortável. Felipe Anderson, para mim, também decepcionou. Felipe Anderson, que vinha em ascensão, não conseguiu desenvolver o futebol que a gente se acostumou a ver do Felipe Anderson nos últimos jogos. E o Veiga, como o Alex Miller disse, também foi uma decepção. Já projetando o jogo de volta no Allianz Parque, sem dúvida nenhuma vai ser uma guerra, como o Abel Ferreira bem disse, 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. O Palmeiras tem total capacidade de reverter, mas vai precisar fazer um jogo perfeito, margem de erro 0. A LDU vai jogar super fechada, como jogou contra o São Paulo no Morumbi,
E o São Paulo, mesmo enfrentando uma retranca, conseguiu criar inúmeras chances de gol para poder reverter a vantagem da LDU no jogo de ida em Quito. Se o São Paulo conseguiu, o Palmeiras também é capaz, porque tem mais qualidade, tem mais trabalho, tem mais treinador, tem muito mais condições. Então eu vejo o Palmeiras ainda vivo, sim, é difícil, é muito difícil, mas eu tenho certeza que o Palmeiras não vai repetir tudo aquilo que apresentou em Quito. Tá. O Alex Miller já tem a informação de quem vai apitar o jogo aqui, mas vamos segurar essa informação. Vamos segurar essa informação que é importante. Eu só quero fazer uma colocação. Eu achei que o Palmeiras não jogou o primeiro tempo. O Palmeiras não jogou o primeiro tempo. A LDU, a saída de jogo da LDU era muito boa ali, né? Abria pelos lados, tinha muita facilidade. Faltou ar para o time do Palmeiras, a gente entende, mas falaram que o Palmeiras até treinou com essas coisas de altitude, mas eu achei que já com 20 minutos de jogo estava faltando ar para o time do Palmeiras e não conseguia ter a bola. Então, eu acho que já acabou com o Palmeiras, tá? Mas, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, eu acho que o Abel Ferreira vai fazer o quê no próximo jogo? Vai relembrar aquele Botafogo 3-0 e vai tentar trazer aquilo. E né? tem tantos Aquela exemplos, virada. Final de Paulista contra o São Paulo Eu acho também. que é isso que ele vai fazer, tentar buscar, trazer aquele ânimo, Botafogo 3-0, mas não sei se vai conseguir, tá bom? Minha família tem muito, todos os homens da minha família são palmeirenses, eles não estão acreditando mais. Mas vamos analisar as substituições feitas pelo técnico Abel Ferreira no jogo de ontem? Então olha só, no intervalo, quando o jogo já estava 3-0, saíram Kelvin e Rafael Veiga para as entradas de Giai e Sousa. Primeiro, vamos lá. Saiu Kevin e entrou o Kelvin e entrou o Giai. O que você achou? Eu achei super acertado, porque o Kelvin era uma avenida ali pela direita, o Giai, quando entrou, conseguiu melhorar um pouquinho. O que você achou, Alex? Melhorou um pouquinho, não foi o suficiente, nada foi suficiente, mas melhorou um pouquinho. O Giai deu uma incomodada de leve ali pela direita, junto com o Sousa, né? Que entrou também, eles formaram uma nova dupla ali pela direita e jogaram um pouquinho melhor do que os jogadores que atuaram no primeiro tempo. Aí o Veiga saiu para a entrada do Sousa. E aí, Alex? Então é isso. O Giai e o Sousa entraram, o Sousa teve a chance de fazer o gol no final da partida, ficou cara a cara com o goleiro. Em vez de pensar que ele podia ter um pouco de qualidade, ele preferiu ser um qualquer um. E fechou o olho, chutou em cima do goleiro e perdeu o gol. Mas ele criou a chance, ele apareceu. Acertou, né? Então ele acertou quando substituiu o Veiga. Essas duas alterações deram certo, até porque você tira dois jogadores que eram fantasmas em campo, não tinha como piorar, no máximo igual. Então, quem entrou foi um pouco melhor. E aí, Baségio? Concordo, o Sousa deu uma dinâmica mais interessante também, conseguiu criar uma ou outra oportunidade de gol, então acho que se mostrou acertada essa substituição. Mas aí, aos 19 minutos do segundo tempo, teve mais alteração. O Felipe Anderson foi substituído pelo Jefté. O que você achou, Alex? Achei aí que o Abel já estava completamente perdido, não sabia nem o que fazer mais, né? O Felipe Anderson realmente não jogou nada, foi nem sombra do que ele vem sendo no Campeonato Brasileiro. Agora, está perdendo de 3-0, precisa tentar fazer um gol. Ele vai dobrar a lateral pela esquerda com o Piquerez, que também não estava jogando nada. Aí entra o Jefté, coitado, com a responsabilidade de mudar o jogo ali pela esquerda. Não foi nada. Não... E aí, Baségio? A impressão que eu tive é que o Felipe Anderson não vinha mais conseguindo acompanhar o lateral adversário e aí ele coloca o Jefté para ter mais vigor físico. Era uma São Silvestre ali, tava todo mundo conseguindo. O Felipe Anderson ele tinha que sair, eu não sei se era o Jefté que tinha que entrar. Também acho. Mas eu entendo essa proposta de ele colocar alguém com mais gás para acompanhar o lateral. Aos 25, Emiliano Martinez cedeu lugar para o Alan. O que vocês acharam? E por fim, aos 37, o Vitor Roque saiu e o Bruno Rodrigues entrou. O que vocês acharam? Sobre o Alan, foi o que melhor entrou no jogo, que deu uma movimentação diferente, que foi mais agudo, melhorou. Agora, o Vitor Roque, eu não entendo porque o Abel tira o Vitor Roque de vez em quando. É o único jogador na frente que pode fazer algo de diferente. Ele tira o Vitor Roque para pôr o Bruno Rodrigues. Ele poderia ter tirado o Flaco Lopes. O Flaco Lopes estava se achando o Messi. Ontem ele estava se achando uma mistura de Messi com Maradona, mas não deu muito certo. Eu não sei se o Vitor Roque tinha que sair. Eu até gostaria de ver o Bruno Rodrigues jogando ao lado do Vitor Roque e do Flaco Lopes. Numa circunstância dessa, eu acho que quanto mais gente no ataque, melhor. E o Palmeiras não conseguiu viabilizar pelo menos um golzinho. Né? Ai, que tristeza isso. A gente aproveita